Os instrumentos utilizados na musicoterapia devem ser fatores de integração do paciente ao tratamento. É trabalhar com instrumentos de percussão, instrumentos de fácil manejo. Porque a música ela não pode ser um obstáculo. Ele não vai aprender a tocar, ele vai usar para se comunicar. No caso da musicoterapia, esses elementos sonoros que são a duração, a intensidade, o timbre, a altura, parâmetros do ritmo e etc., eles são o objeto de estudo do musicoterapeuta. Então, utilizam-se esses elementos como tratamento. Com técnicas adequadas, o terapeuta consegue promover os benefícios da musicoterapia até para quem não ouve. O paciente deficiente auditivo ele tem que ser trabalhado num chão completamente de madeira e de preferência que ele esteja mais alto do chão, pelo menos uns 10 centímetros, de maneira que por baixo você tenha caixas de amplificação. Você vai trabalhar o tempo inteiro com o corpo no chão, o corpo na parede de madeira, fazendo com que ele sinta, né, porque ele não pode ouvir, mas ele pode sentir a vibração sonora. Para quem tem a audição perfeita, as técnicas variam de paciente para paciente. Essa técnica do espelhamento significa você estar frente ao paciente, repetindo todos os movimentos que esse paciente faz. Já a técnica chamada ampliação pode ajudar pessoas com dificuldades respiratórias. A flauta, por exemplo, é um instrumento excelente para trabalhar a respiração. Porque o controle motor e o controle da postura corporal e o controle da respiração são essenciais para trabalhar essa asma do sujeito, a ampliação dos pulmões, etc. A ampliação da capacidade pulmonar através da utilização da flauta promove a regularização respiratória do paciente. A técnica da ampliação nesse caso é excelente, porque se ele toca cortado, o seu objetivo como terapeuta vai ser ampliar a duração desse som. Então, se na primeira vez ele toca, você amplia o som imitando primeiro e depois ampliando o som para que ele ouça que a duração pode ser maior. Exercícios simples podem melhorar o nível de atenção do paciente. A imitação rítmico-motora, ela é uma técnica que apenas imita ritmicamente aquilo que o paciente fez. Vamos supor que ele pegou um tambor e ele pegou uma baqueta e começou pá, pá. Você vai imitá-lo, né, ritmicamente, com a mesma intensidade, com a mesma duração. Você vai respeitar os elementos sonoros dessa percussão que ele fez. Depois de uma série de repetições, o terapeuta muda o ritmo. Eu espero que agora ele repita o meu. Entende? Quer dizer, se isso acontecer, o objetivo da sessão foi alcançado, né? Eu queria que a atenção dele se fixasse num modo diferente de ação rítmica e que saísse apenas da coisa mecânica do ritmo. Ela vai começar a executar movimentos, né, que são harmônicos por definição, música é harmônica, e isso vai desenvolver outras habilidades. E é claro, ao executar os movimentos, eles têm uma sequência, isso melhora a atenção. As várias técnicas musicoterápicas podem ser aplicadas individualmente em sessões de 50 minutos ou em grupo de até 8 pessoas durante 1h30. A terapia musical não se restringe ao atendimento em consultórios. Em hospitais também tem sido muito utilizada. Se o sujeito sai do quarto e vai até a sala de musicoterapia ser atendido, é porque ele tem condições de andar, de sair da cama, etc. Muitas vezes ele não tem condições, então a gente entra no quarto. O paciente vai ser estimulado com instrumentos que possam ser colocados sobre ele. Ele não vai tocar, balançar, chacoalhar, soprar, mas ele vai sentir a quentura e na pele ele sente aquela vibração. Tudo isso vai trabalhar no sentido de aumentar o nível de endorfina, o nível de neurotransmissores que são responsáveis pelo prazer, pela minimização da dor e etc, etc. Para os pacientes em coma, a musicoterapia tem sido recomendada. Você vai chegar no paciente com um fone de ouvido, você com outro fone escutando a mesma coisa, e quem vai te dar a resposta são os aparelhos, que vão medir a aceleração cardíaca e etc, que vai estar lá monitorando exatamente naquele momento. Então a gente monta o CD para ele, entende? Então quando a gente vai colocar para ele ouvir, você vai colocar vozes da família, você vai colocar
sons do cachorro dele, o papagaio que conversava com ele em casa, o som do liquidificador, dos talheres na mesa, todo o universo sonoro que fazia parte da vida desse sujeito. Algumas vezes, os resultados da musicoterapia em pacientes em estado de coma têm sido interessantes. A pessoa sair do estado de coma, olhar para você e dar um sorriso, né? Isso é, assim, para nós, é o máximo. Um novo aliado se juntou à musicoterapia, a alta tecnologia. Aqui no Brasil, então, nós desenvolvemos uma tecnologia chamada de realidade aumentada. A gente tem alguns dispositivos, como, por exemplo, sensores ultrassônicos, que são capazes de capturar os movimentos corporais e transformá-los em sons eletrônicos. Então, qualquer movimento que o paciente faça, seja o menor que ele consiga fazer, esses movimentos são captados por esses sensores e são transformados em música eletrônica. Pacientes com mobilidade reduzida acabam estimulados a fazer exercícios físicos. E a gente trabalha bastante com questão de exercícios físicos repetitivos, que podem ser trabalhados com o ritmo das músicas. E você pode escolher o repertório musical de acordo com o gosto de cada paciente. As crianças são estimuladas brincando. O jogo de memória musical, que a gente chama de gêmeos musical, ele gera uma sequência sonora musical e ele vai fazendo umas animações numa determinada sequência e você tem que seguir essa sequência que o sistema te mostra. Os aplicativos podem ser usados tanto para reabilitação motora quanto na cognitiva. Ele é composto por cartões musicais, então são cartões formados por símbolos musicais. Os símbolos são divididos em notas musicais, que são 7, então Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E os instrumentos musicais, que a gente separou, instrumentos de corda, de sopro e de percussão. Você trabalha tanto a questão da estimulação motora, por meio da questão da interação com os cubos virtuais, e também ele estimula habilidades cognitivas como atenção, concentração, memória, planejamento. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site. Acompanhe as novidades do programa seguindo o Twitter do Edição Saúde. E aproveite também para curtir a nossa página no Facebook. Até mais, tchau!